O porquê nós sofremos, o porquê existe o mal, o porquê do sofrimento. São perguntas legítimas que talvez todas as pessoas tenham se feito essa pergunta em algum momento da vida, né? Quero refletir juntamente com você justamente o desenrolar dessa problemática que assombra o imaginário popular. E quero tatear de maneira analítica algumas nuances filosóficas que nem sempre vão expressar minhas convicções pessoais e que de nenhuma maneira minha reflexão, pelo fato de ser analítica, né, possa parecer fria ou quem sabe até indiferente, né, indiferente em relação àquelas pessoas que passam por um momento de dor intensa ou por um momento de sofrimento, seja ele de qualquer tipo de origem, de qualquer tipo de categoria. Ao contrário, a reflexão é justamente para servir a uma melhora da compreensão sobre o assunto, tornando o assunto popular, né, e que a gente possa realmente tomar atitudes nobres, empáticas em relação ao sofrimento, que é um assunto pertinente, né, a todas as pessoas. Eu lembro de uma frase do Agostinho de Hipona, um dos grandes teólogos do início da era cristã, e ele disse que houve apenas um homem que passou por essa terra e não pecou, a saber, Jesus Cristo. Mas nunca houve nenhum homem nascido que tenha pisado nessa terra que não tenha experimentado o sofrimento. Então o sofrimento faz parte, é um dos grandes questionamentos da vida humana, e essa discussão não começa aqui comigo, aqui nas redes sociais, né? Esse já é um assunto debatido milênios atrás, antes mesmo de Cristo, né? Ali por volta de 300 e poucos anos antes de Jesus, tem alguém que elucida e traz de maneira muito instigante e provocativa essa reflexão sobre a maldade, o sofrimento, a dor, que é o Epicuro, né? Existe o grande dilema de Epicuro. Ele, como filósofo, ele tinha o entendimento de que o propósito da vida era a felicidade, né? E que não poderia haver felicidade sem o prazer. E o que impedia o prazer era justamente a dor, né? Então ele tinha a seguinte base de entendimento. Ele entendia que o sofrimento, né, que a maldade gerava a dor e ela impedia a felicidade. Então o bem que se praticava gerava o prazer e o mal que se praticava gerava a dor e o sofrimento. Portanto, o bem e o mal eram as fontes, né, tanto do prazer quanto do sofrimento. Partindo do conceito de que Deus havia criado o homem, né, a questão colocada na mesa entrava justamente em atrito com a questão de Deus permitir o mal, né? Sendo Deus todo bondoso, como que Deus possibilitaria ou seria passivo diante do mal, sendo ele um Deus todo bondoso? Teria Deus criado o mal? Essa é uma reflexão chocante, né? Se ele criou o mal sendo bondoso, isso é incompatível com a sua natureza, com a sua essência. E levando em consideração outro atributo de Deus, sendo ele Deus todo-poderoso, tendo o poder de extirpar todo o mal que impede o homem de ser feliz, seria Deus contra a felicidade do homem, ou não seria Deus todo-poderoso, ele não teria o poder de extirpar o mal. Então essa reflexão ela acaba tomando uma proporção filosófica bastante conflitante em relação a Deus, em relação à própria existência, né? A questão da dor, do sofrimento, o porquê que o mal existe. Eu acredito que um dos grandes propósitos, né, da filosofia nem sempre é trazer respostas prontas, rápidas, mas provocar justamente essa capacidade de questionar, de inquirir, né, de ponderar, e isso gera realmente possibilidades de alcance, né, sobre conceitos, significados, compreensões. Então não é sobre a resposta conclusiva, é sobre a pergunta correta. Ela sempre vai guiar o campo filosófico de maneira concisa, de maneira realmente plausível. E eu acredito que as perguntas precisam ser feitas de maneira correta. Então a questão não é o porquê Deus criou o mal. Talvez Deus não tenha criado o mal. Então eu acredito que a pergunta correta não é por que Deus criou o mal. A pergunta correta
é porque Deus criou a possibilidade do mal, né? Talvez o mal não seja uma criação de Deus, mas seja uma possibilidade, né, por meio das coisas que ele criou. Então, não temos como prosseguir com essa reflexão sem falarmos sobre a possibilidade do mal e sem falar sobre a questão do que pode tornar o mal possível, né? E daí precisamos reconectar o assunto a partir do prisma de que não é apenas sobre Deus, mas também sobre o homem, né? Então a maldade, ela não é um cataclisma metafísico, ela é algo real, produzida entre seres humanos. Agora, eu entendo por que a gente geralmente acredita o mal na conta de Deus. Simplesmente porque a gente também acredita o bem na conta de Deus. Quando a gente lê no livro de Gênesis a maneira como Deus criou todas as coisas, ele ratifica sua criação dizendo que tudo que ele criou é bom, né? Mas a partir do momento em que a gente vive uma realidade onde a gente percebe o mal, é natural que a gente também queira atribuir a Deus o mal existente. Mas como eu falei, precisamos ampliar e elevar a nossa reflexão de tal modo que a problemática do mal não seja apenas uma coisa linkada, né, ligada a algo metafísico, mas a algo real produzido entre seres humanos. Então, quando a gente realmente quer falar do mal, a gente precisa falar do livre-arbítrio que o homem tem, né? Então, falar do livre-arbítrio é falar da possibilidade, tanto do bem como do mal. Então, o livre-arbítrio, Deus criou o homem com a capacidade de tomar escolhas, de fazer decisões. E no livro de Gênesis também está descrito isso, né? E o porquê de Deus criar o homem com livre-arbítrio? Para que ele pudesse produzir o mal? Não, não acredito que tenha sido isso, de maneira nenhuma. Deus, ele cria o homem justamente com livre-arbítrio para que ele possa ser capaz, para que o amor seja algo possível, né? Eu jamais vou considerar que o amor ele seja fruto de uma automação controlada. Você não pode amar até que o amor seja uma opção. O amor ele só é real porque alguém tem a possibilidade de não amar e ainda assim escolhe amar. Então existe, na verdade, uma genuína intencionalidade na questão do amor, né? E de maneira teológica, a gente sabe que Adão e Eva, ao serem colocados no jardim, eles também foram colocados diante da possibilidade do mal. Então, ao cederem a essa possibilidade, o mal não se tornou para o resto da humanidade apenas uma problemática da escolha. Porque ao pecarem, eles trouxeram sobre eles as consequências mais terríveis do pecado, que é justamente a questão do sofrimento. Então, o que causa o pecado dentro da linha teológica o que causa o sofrimento dentro da linha teológica é justamente o pecado. E todas as sortes de sofrimentos e dificuldades e toda a problemática do homem tem como origem o pecado como escolha, né? Só que para as gerações vindouras, o pecado, antes de ser uma escolha, se tornou uma natureza. Então aqui é que está justamente a luz, né, a saída para a compreensão dessa problemática, né? O pecado ele não é apenas o que eu escolho, mas antes disso ele já é uma natureza que o homem carrega. Então junto com essa natureza existem possibilidades, né? E sendo manchada pelo pecado existem possibilidades, né? De mortes, de doenças, de irregularidades, de questões da própria sustentabilidade dentro da terra, né? E tantas outras problemáticas que vão influenciar nas escolhas, nos relacionamentos, na composição antropocêntrica de maneira geral. Então, claro que isso também seguido de várias escolhas, né? E a gente vai observar que toda a perversidade que a gente vai selecionar e pontuar na história humana, todas elas foram frutos, né, de alguma maneira, da própria escolha humana. Então, o homem, ele possibilita a existência do mal, como ele também pode possibilitar a vigência do amor, né? E teologicamente falando, essa a grande proposta do Evangelho, né? O Deus, o Verbo, que se faz carne, assumindo a natureza humana, ele visa justamente possibilitar uma segunda herança, uma segunda possibilidade
para o homem, né? Onde onde o pecado a princípio já não é mais só uma questão de escolha, mas antes de tudo de herança, né? De uma natureza herdada. Em Cristo, ele assume a natureza humana, ele tem a possibilidade de falhas, mas ele escolhe uma vida santa, ele consegue vencer o pecado em vida, ele consegue vencer o pecado na cruz, e ao vencer o pecado, ele levanta o seu triunfo justamente ressuscitando dos mortos, mostrando de que ele venceu e ele fez aquilo que nenhum outro homem poderia fazer, não pecar, né? Mas, ainda assim, como falou Agostinho de Hipona, ele não ficou isento de sofrimento. E a grande lição é de que o mal, ele sempre é potencializado, o sofrimento, ele é sempre potencializado quando ele é respondido de maneira negativa. Então, diante do mal da vida, que é inevitável, existe uma saída, né? Não responder ao mal da vida com o outro mal, né? Então daí a gente poderia entrar, por exemplo, na história de Jó, que sendo acometido de males terríveis, né? Problemas financeiros, mortes de familiares, questão da sua própria saúde, o risco de perder a sua própria vida, e ainda assim ele responde de maneira positiva. Então essa era a proposta de Cristo, poder vir à Terra e responder ao sofrimento de forma positiva, de forma empática. Note que na cruz, ainda que sofrendo de maneira injusta, Jesus foi capaz de perdoar o seu agressor e não de revidar o mal com o mal. Então, o mal, ele sendo uma coisa possível, sendo uma coisa assombrosa do imaginário e da realidade humana, ele pode provocar abismos, né? Pode provocar que o mal seja perpetuado dentro da vida humana. Então, eu acho que o grande desafio em relação ao questionamento do mal é entender que a felicidade pode até ser comprometida por causa do mal, mas não o amor. Então, o amor, ele consegue fazer com que a felicidade seja algo possível, mesmo sem que o sofrimento mesmo que o sofrimento seja algo que nós não possamos excluir. Então, o amor, ele quebra justamente a raiz do bem e do mal, transcendendo, né, a possibilidade da felicidade humana. Então, ora, eu não posso considerar a felicidade humana sem o amor. Eu acredito que essa é apenas uma primeira etapa sobre a questão da reflexão aí do bem e do mal, do sofrimento e do amor, e de como o amor venceu a dor e o sofrimento. Espero que eu tenha acrescentado de alguma forma. Deixa aqui seus comentários o que mais a gente pode falar sobre esse assunto, e vejo você na próxima.